Olá, estudante! Bem-vindo à nossa última aula dessa sequência de atividades. Eu sou a professora Luciana e estamos juntos para mais um dia, né? Quanta coisa a gente já não fez, não é mesmo? Bem, mas antes de começarmos, vamos relembrar os nossos materiais. Caderno, uma folha, lápis, borracha, caneta, apontador e o dicionário. Vou falar sempre sobre a importância do dicionário. Você tem que ter ele como seu melhor amigo, porque ele nos ajuda em todos os momentos em que estamos fazendo leituras, né? Principalmente de textos um pouco mais difíceis, certo? Porque ele vai nos ajudar exatamente a entender o contexto de algumas palavras. Bom, mas então vamos para o nosso registro? Então registre lá no seu caderno a data de hoje, aula 20, língua portuguesa. E o que faremos na aula de hoje? Na aula de hoje, o que nós faremos primeiro é relembrar alguns textos que nós estamos analisando, lendo, refletindo sobre o tema desmatamento. Então, o primeiro texto que nós vimos foi o cartaz. Lembra da Chapeuzinho Vermelho? Já nos mostrando o caminho que nós iríamos seguir nas aulas. Depois, nós fizemos a leitura de um texto que fazia relação direta, né, com o cartaz, que é Chapeuzinho Vermelho na Floresta Desmatada, que fez a gente pensar um pouco mais sobre essa questão. Depois nós falamos sobre um bioma em especial, que era a Mata Atlântica. Então nós fizemos a análise, certo, de um gráfico. E na aula seguinte nós conversamos sobre o cartoon. Lembram da vaquinha, da ave lá? Também, certo? Então eles fizeram primeira relação com a Mata Atlântica, certo? Nosso tema se relacionou à Mata Atlântica. Depois o nosso tema se relacionou com a floresta amazônica, que foi esse gráfico aí que nós vimos. Então, o primeiro gráfico de linhas, o segundo gráfico é esse de colunas, ok? Então, nós fizemos essa relação e começamos a falar sobre o gráfico em relação a esse desmatamento, né? A esses alertas que nós temos. E nós encerramos a aula conversando sobre a notícia. Desmatamento na Amazônia em 2021 é a pior da década, diz Amazon. Então nós começamos a falar sobre a notícia. Então, para nós encerrarmos, né, um pouquinho sobre a notícia, sobre a floresta amazônica, lembre-se, nós temos um tema principal e desse tema principal, que é desmatamento, falamos de dois desmatamentos que são muito preocupantes para nós. Então vamos analisar a partir de algumas questões a notícia que nós lemos na aula passada. Então a primeira questão é essa que está aí na tela para você. Então, vocês viram que o número é 7 porque é a continuidade da aula passada. Vou dar um tempinho para você ler esse trecho que está aí do nosso texto e responder o que o enunciado está pedindo. Leia com bastante atenção.
Muito bem. Então, nessa questão, você tinha que refletir a respeito do sentido de uma palavra que está em destaque nesse trecho, certo? Então, vamos reler o trecho? Como solução, Larissa Amorim, pesquisadora do IMASON, indica a necessidade de intensificar a fiscalização, principalmente nas áreas onde há mais devastação, aplicando multas para quem desmata ilegalmente. Lembra-se no início da aula que eu falei da importância do dicionário? Então, nesse caso, ele seria importante também como consulta. Ele não é uma fonte de consulta? É uma fonte de consulta. Então, você poderia consultar esse dicionário para ver em que sentido a palavra intensificar foi utilizada aqui. Então, nós temos 4 opções: melhorar, aumentar, diminuir e animar. Então, quando eu estou falando em intensificar, eu estou falando em aumentar. Olha lá no trecho. Indica a necessidade de intensificar. Indica a necessidade de aumentar a fiscalização. Eu não quero melhorar essa fiscalização, porque melhorar às vezes vai adiantar, vai melhorar, só que eu preciso ser mais enérgico, né? Ser mais efetivo. Então a intensificação é aumentar mesmo, porque quanto mais fiscalização eu tenho, melhor. Diminuir. Se eu diminuir a fiscalização, o que vai acontecer? Pode aumentar o desmatamento, não é verdade? E a gente está falando do desmatamento ilegal, aquele, né, que não é planejado, não é pensado. E animar. Vamos animar a fiscalização, deixar todo mundo animadinho, feliz? Não, né? Então a ideia aqui na fala, né, é justamente essa, é aumentar essa fiscalização. Agora nós vamos ver um outro trecho, tá? E eu quero que vocês reflitam e me respondam qual é a finalidade do uso das aspas. Então, eu usei aspas aqui, eu não, o autor, e ele usou aspas aqui. Então, vamos refletir qual é o uso das aspas nesse trecho. Leia com atenção e aí você vai fazer a resposta de acordo com o que você refletiu aí. Então vamos ler juntos agora para ver se a sua reflexão é a mesma que nós vamos ter juntos aqui. O IMASON afirmou em notícia no site oficial que o recorde negativo anual é extremamente grave diante das consequências dessa destruição. Entre os efeitos do aumento do desmatamento, o Instituto aponta a alteração do regime de chuvas, a perda da biodiversidade, a ameaça à sobrevivência de povos e comunidades tradicionais e a intensificação do aquecimento global. Quando eu li aqui para vocês, eu tenho certeza que você já teve uma
perspectiva aí, né? Que é a fala de alguém. Então, com qual finalidade as aspas foram usadas? Para indicar a opinião ou a fala de uma pessoa. E isso ficou muito claro, principalmente evidente ali no primeiro. Olha lá, ó. O Imason afirmou em notícia no site oficial que... Então, quer dizer que esse instituto está afirmando alguma coisa. E quando eu falo instituto, não é o instituto físico, né? O prédio em si. Instituto quer dizer alguém que responde por esse instituto, certo? Então, alguém que trabalha lá, que, né, está à frente também, né, dessa pesquisa, desse movimento todo, deu a opinião. E, gente, opinião tem que sempre ter um embasamento. A gente já falou sobre isso também, certo? Eu não posso simplesmente falar qualquer coisa. Então, eu tenho que ter esse embasamento, certo? Bem, então, depois que nós terminamos algumas reflexões, né, sobre esse último texto que nós lemos, nós vamos ver um outro texto. Olha quanto texto interrelacionado que nós estamos vendo. Mas agora eu já vou dar um spoiler. Nós vamos voltar ao tema desmatamento. Então agora nós vamos falar de modo geral. Para isso, certo? O primeiro texto que nós vamos ver na aula de hoje, eu vou dar algumas dicas para vocês. Mas já vou adiantando para vocês algumas informações, certo? Antes das dicas. O texto que nós vamos ver, ele é dividido em quadros. Ele aparece em quadros. Tem humor. Algumas vezes não é exatamente o humor que faz a gente dar risada, é o que faz a gente pensar. Ele faz algumas críticas, algumas situações. Que mais? Ele fala sobre problemas sociais também. Qual será, então, esse gênero que nós vamos analisar agora nessa primeira parte da aula? E aí, com base nisso que eu falei, você já tem uma ideia? Então vamos mais algumas dicas? Eu acho que com essas dicas vai ficar mais fácil. Então olha a primeira dica aí. Consegue unir a linguagem verbal, que são os textos, com a linguagem não verbal, que são as ilustrações em quadros. Primeira dica de hoje eu já tinha falado, o texto que nós vamos ler tem separação por quadros. Eu tenho certeza que você pensou em 2 gêneros aí que você gosta muito de ler. Todo mundo gosta, né? Porque é divertido, passa o tempo, mas também tem outras questões, dependendo, né, da história que estamos lendo ali, ele traz pra gente outras informações. Segunda dica. Sua mensagem é transmitida por meio de uma história contada em 3 ou 4 quadros. Opa, ficou mais fácil aí, hein? Vamos ver a terceira? Entre os recursos utilizados, podemos citar os balões, nos quais os diálogos e pensamentos são identificados. E então, já sabe qual é o gênero que nós vamos ler? O tema já sabemos, o tema é desmatamento. Então, qual é o gênero que nós vamos ler agora? Olha lá, depois das dicas, nós vamos ver as tirinhas. E vocês viram que o penúltimo, né, a segunda dica ali, penúltima dica, enfim, ela já falava que é feita em quê? 3 ou 4 quadros. Então, só pode ser tirinha, porque além disso, mais quadrinhos do que isso já é histórias em quadrinhos. E qual é a tirinha, será que nós vamos ver? Desse rapazinho aqui, ó. Tenho certeza que você conhece e muito ele, né? O Armandinho. Então, o Armandinho está com seu amigo ali batendo papo e olha o sapinho só de olho. Então, vamos ler a tirinha para ver do que se trata exatamente. São as matas que protegem os rios, diz o Armandinho. E o amigo dele responde, tá, eu quero a fonte. Eu também. E elas estão secando por causa do desmatamento. Veja bem, olha que sacada que teve esse Armandinho então, né? E lembre-se de uma das dicas, nós temos a questão do humor. E o humor não é necessariamente aquilo que faz a gente rir, faz a gente pensar. Principalmente por essa questão, né, que o Armandinho traz aqui no último quadrinho. Que geralmente é ali onde que vai se encerrar, vai se concluir essa história,
certo? Então veja, nessa conversa com o amiguinho, olha o sapinho ali prestando atenção nessa conversa, que bacana. E é uma conversa que tem que ser alvo de preocupação de todo mundo tem que se preocupar, inclusive as crianças, né? No caso o Armandinho lá, certo? Bem, então pensando nisso, nós vamos fazer algumas questões para a gente ir refletindo aos poucos sobre essa tirinha. Então a primeira aí está na tela para vocês. Vocês perceberam que essa tirinha, ela não tem título. Então, você vai ler as opções e vai me dizer qual seria o mais adequado a esse contexto que a tirinha nos passa. Releu a tirinha? Analisou as opções que você tem? Vamos ler juntos agora? Então, qual seria o título mais adequado para essa tirinha? A seca dos rios? Ele está falando sobre a seca dos rios? Será que é isso? Será que tem relação mesmo com essa tirinha? Olha a letra B, a conversa de Armandinho? Será que esse título teria alguma coisa a ver com o contexto da nossa tirinha? As matas secam os rios? Foi isso que ele falou lá? Principalmente no último? Olha lá, elas estão secando. Elas quem? Volta lá pro primeiro. As matas. E a função das matas é qual? Proteger os rios. E a letra C está dizendo que elas secam os rios? Não tem como, né? E letra D, cuidados com as matas. E aí? Qual é? A letra A ou a letra D, se a gente for analisar ali bem em relação ao contexto? Isso mesmo, tenho certeza que você respondeu a letra D. Cuidados com as matas, porque é isso que ele está falando. A gente precisa cuidar das matas porque elas são importantes para preservar os rios. E as secas dos rios é uma consequência, certo? Muito bem. Então vamos para a questão 2? Então a mesma coisa, eu vou dar um tempinho para você e agora eu quero que você analise de pertinho a expressão do Armandinho para responder a questão 2.
Observou a expressão ali do Armandinho no primeiro quadrinho, prestou bem atenção nos olhos, a forma com que ele está com a boca aberta ali, né? E dizendo, são as matas que protegem os rios. Então, pensando principalmente, né, nessa expressão que ele está fazendo quando ele fala isso, o que indica? Indica que ele está autoconfiante, que ele está preocupado, pensativo ou indiferente. Ó, a última opção já vamos até descartar, porque ele não está indiferente, porque se ele está falando sobre esse assunto é porque de alguma forma ele está preocupado, né? Ele está pensativo? Será que aquela indicação, né, do rostinho dele é de pensar, de estar pensando sobre alguma coisa? Não, né? Então aqui quer dizer que ele está preocupado. Olha o rostinho dele, né? Até se a gente analisar o rosto do amigo também, só que o amigo não está exatamente tão preocupado assim, porque ele está mais preocupado com outra questão que a gente já viu ali, né? No segundo quadrinho que a gente vai rever daqui a pouco, tá? Então, nesse caso, ele está preocupado. Autoconfiante também não pode ser, porque autoconfiante é quando ele tem confiança naquilo que está falando, que tem alguma coisa positiva ali, certo? Bem, então vamos continuar essa nossa leitura e compreensão da tirinha. Agora vocês vão observar no segundo quadrinho a fala do amigo, certo? Então olhem bem a fala do amigo e aí respondam o que ela está indicando.
observou bem a fala? Ah, tá! Eu quero a fonte. Vocês vejam que até o jeito de eu ler ali dá a resposta, né? Quer dizer que aqui ele está desconfiando. Ah, tá! Eu quero a fonte. É como, só faltou ele colocar a mão na cintura, né? E falar isso, né? Então não é um susto, né? Ele não está indicando um susto ali, nem surpresa, muito menos raiva. É bem nesse sentido quando ele fala isso, né? E pensando nessa fala dele, né, vamos rever com bastante atenção esse segundo quadrinho, principalmente a palavra fonte, tá? Será que, pensando, né, na palavra, será que os amigos têm o mesmo entendimento da palavra fonte? Quando ele fala, ah, tá, eu quero a fonte. Será que Armandinho e o amigo dele têm o mesmo entendimento da palavra fonte? Porque vocês viram que foi aí que nós tivemos aí a surpresa, né, do terceiro quadrinho ali da finalização. Então, vamos ver o que significa fonte para a gente analisar depois a próxima questão. Então, a palavra fonte, ela tem um sentido literal, aquele que a gente acha exatamente no dicionário, que significa água que brota da terra continuamente, nascente, fonte de água mineral. Isso é o literal. E aí a gente tem os sentidos figurados, ou seja, quando a gente aplica uma palavra num contexto, às vezes, muitas vezes diferentes. De onde provém uma informação? Matéria com fontes seguras. E a gente tem mais um do sentido figurado, o que dá origem a algo, ou é o princípio de alguma coisa. Origem, causa. A eleição é a fonte do poder. Então, aqui são os significados que nós tiramos do dicionário. Então, o primeiro sentido é o sentido literal. Fonte é isso. E depois nós temos dois outros sentidos, que é o sentido figurado, porque ele é colocado num contexto diferente, a palavra fonte. Então, pensando nisso, a próxima. O humor do texto está no último quadrinho, porque ele é surpreendente. Então, quando a gente está lendo um quadrinho, sempre ele vai ser surpreendente, certo? Então, está assim, eu também. E elas estão secando por causa do desmatamento. Então, por que foi surpreendente esse terceiro quadrinho? O humor, então, né? Esse humor, né? Essa surpresa, ele acontece porque o amigo esperava que ele fosse dizer qual era a referência das informações.
Ele não estava falando a fonte de água, ele estava esperando outra questão, outra resposta por parte do Amandinho, né? O que significa? Que de onde provém uma informação, matéria com fontes seguras. Lembra que a gente falou da fonte, né? Dessa questão da gente sempre prestar atenção no que a gente está pesquisando no site, na revista, no jornal que a gente está pesquisando, a importância disso. Próxima questão. A quem Armandinho está se referindo no terceiro quadrinho? Então, a quem ele está se referindo lá, ó, quando ele fala, e elas estão secando? A quem? Vamos fazer juntos essa? Então, a quem ele está se referindo? Olha lá, vamos ver? Olha lá. Então, elas está se referindo às matas. Então, vocês podem perceber ali, ó, que o terceiro quadrinho tem relação com o primeiro. Então, ele está indicando aqui que elas fazem referência às matas, tá? Então, a quem Armandinho se refere às matas. Então, vocês percebam aí, nesse caso, que muitas vezes, né, a informação está longe, essa informação que eu faço a retomada da informação, muitas vezes ela está um pouco distante, mas ela faz relação, ela retoma aquilo que ele disse por primeiro. Tudo bem? Vamos para a questão 7. Então, aqui nós vamos relacionar dois textos, a tirinha e o cartaz. Então, você vai ler com atenção a tirinha novamente, o cartaz, vai relembrar lá de muita coisa que nós conversamos, vai refletir sobre a questão e me dizer se eles abordam o mesmo assunto. E se abordam, qual é? Essa estava fácil, né? Essa estava muito fácil. Por quê? Porque a imagem já me mostra, né? Nesse segundo caso aqui, o que está acontecendo. E no primeiro caso, no último quadrinho, ele já diz lá desmatamento. Então, o tema é desmatamento. Então, vocês vejam que a imagem me trouxe informação. E outra, a própria linguagem verbal fez esse papel. Bem, então para nós encerrarmos nossa aula, nós vamos rever uma peça publicitária. Nós começamos com uma e vamos finalizar com outra. Então nós vamos analisar essa peça publicitária aí, certo? Esse outro cartaz, né, de campanha institucional também do Greenpeace, que vocês podem ver ali a logo. Ok? Só que aqui, diferente do primeiro, ele traz uma imagem, ele traz lá uma frase de impacto, traz um texto menor ali, justamente, né, para fazer essas relações. E só de olhar essa ampulheta, né, ela já é impactante sozinha. E quando a gente lê, né, a frase do lado, a gente lê o texto, a gente fica mais impactado ainda e mais sensibilizado, não é mesmo? Com a situação do desmatamento. Então vamos ver mais de perto lá. Então a gente tem o slogan, não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Então é essa questão da ampulheta, né? Que ela está mostrando, né? Acabar aos poucos com a floresta. Então, e a passagem de tempo. A ampulheta não reflete isso, essa passagem de tempo, né? O tempo está passando e ela está contabilizando isso, certo? E o segundo texto embaixo diz assim: não há mais tempo, as florestas brasileiras estão sendo dizimadas e se não agirmos agora, elas farão parte do passado. O Brasil pode se desenvolver sem desmatamento. Junte-se ao Greenpeace e faça parte da mudança. Então, vocês estão vendo que esse texto também vem fazer essa relação direta com a ampulheta. Ou seja, o tempo está acabando. Se a gente não cuidar, tudo pode piorar, não é verdade? Então, ele faz essas relações. Então, a ampulheta, o slogan e o texto ainda, né? E mesmo se eu não tivesse segundo texto, eu tenho certeza que só com a ampulheta ali já te causaria impacto e faria você pensar, refletir sobre essa situação. E o slogan vem, né, para
enfatizar mais ainda. Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. Lembre lá do Chapeuzinho Vermelho. Porque se aquela história ficar no passado, se aquele desmatamento acontecer, a floresta não vai fazer sentido para quem lê Chapeuzinho Vermelho se a floresta não existir mais. Certo? Então vamos analisar agora com uma questão esse cartaz. Então eu vou dar um tempinho para você ler esse cartaz da campanha aqui e refletir sobre ela. Leu com atenção? Então vamos fazer juntos. De acordo com o cartaz e campanha institucional, para que as florestas brasileiras não fiquem no passado é preciso. Então, o que é preciso a gente fazer para que essa nossa floresta, como a gente está vendo aí, né, na ampulheta, não fique no passado, ó, não vire pó, poeira, né? É preciso que a gente desmate? É preciso desmatá-las? Desmatá-las as florestas? Então é preciso que a gente faça isso? É o contrário, né? É preciso preservá-las? Com certeza. É preciso isolá-las? Dizimá-las? Muito menos. A gente precisa cuidar, a gente precisa viver esse ambiente que é tão importante para a gente e para todos os demais animais que nós temos por aí. Certo? Então, a campanha é para isso, né? É para fazer a gente pensar na preservação dessa floresta que está com o tempo acabando, segundo o Greenpeace, certo? E não é só segundo ele. Ele faz esse papel de transmitir essa mensagem, porque tem muito estudo, né, em volta desse assunto. Vamos para a próxima questão? Então, questão 9 está aí na tela. A gente está falando sempre em finalidade, e isso é importante a gente sempre ter clareza. Então, pensando na finalidade desse cartaz, para que ele foi produzido? Qual é a intenção disso, né? Para quê? Essa tá bem tranquila da gente pensar, né? Qual é a finalidade? Foi escrito para quê? Produzido para quê? Para alertar. Alertar eu, alertar você, alertar todos nós. Vamos para a próxima questão? Então, essa questão a gente vai analisar o slogan. Você viu que eu coloquei o original e a reescrita do lado ali, né? Então, diz assim: não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado. A questão é: você vai reescrever esse trecho e me dizendo se a gente tivesse apenas uma floresta, como que ficaria esse trecho?
Muito bem. Então, aqui nós temos, né, esse trecho no plural e nós temos que transformá-lo para o singular. E nesse caso, nós temos que refletir que não é tudo que nós mudamos. Então, nós vamos pensar que nós temos que mudar as florestas e fiquem, ok? Porque eu estou fazendo relação agora apenas a uma floresta. Então, o restante eu não preciso. Lembram que a gente já fez um exercício assim, que a gente tem que prestar atenção no enunciado. Então, eu só vou fazer 3 trocas nesse caso também. E como que fica, então? Não deixe que as florestas do Brasil fiquem no passado e fica a troca. Não deixe que a floresta do Brasil fique no passado. Certo? Então, a gente tem que fazer essas relações justamente para a gente não escrever errado, né? Ou fazer a concordância de modo equivocado. Tudo bem? Bom, então nossa aula chega ao fim. Foi muito bom estar aqui com vocês, conversarmos um pouco mais sobre um tema tão importante e navegarmos por tantos gêneros sexuais diferentes, certo? Então, um grande abraço e a gente se vê por aí.